Bom dia, pessoal. Fábio Roque por aqui. Hoje, dia 18/7/2019. Quero fazer só uns esclarecimentos aí sobre a publicação da resolução que trata do novo piso mínimo de frete. O que tem que ficar claro para todo mundo é que este valor publicado é o custo mínimo do transporte rodoviário de cargas. Esse custo mínimo foi calculado pela instituição Esalq, dentro da USP, em São Paulo, com ampla participação de embarcadores, transportadores, representação de autônomos, confederações, federações, etc. Ocorreram mais de 4 meses aí de debates em audiências, pedidos de contribuições pelo site da NTT, que agregassem alguma coisa com relevância em favor do valor do piso mínimo publicado. Muitos deram contribuição, acredito que a maioria não, devido ao número de caminhoneiros autônomos que temos no país. Mas enfim, o piso mínimo foi publicado conforme reza a lei 13.703, que seria 20 de julho de 2019, uma nova publicação com a metodologia de cálculo apurada, né, com a memória de cálculo bem definida do custo mínimo do transporte. Tem que ficar claro que ele não contempla lucro. A lucratividade é o caminhoneiro que tem que negociar com o embarcador, ou com a transportadora, ou com quem está subcontratando ele. Não existe a possibilidade do governo regrar a lucratividade de um setor, do governo querer regrar ou colocar em lei quanto você tem que ter de lucro na tua operação. A tua operação tem que ser livre. Você pode negociar para cima ou para baixo, mas desde que respeite o custo mínimo, o piso mínimo. É mais ou menos assim que deve funcionar esse parâmetro, que não pode ser chamado de tabela, e sim do piso mínimo de frete ou custo mínimo de frete. Quem estiver trabalhando abaixo desse valor que está publicado, vai ter que estar ciente que está trabalhando abaixo do custo. Quer dizer o quê? Você, além de não estar ganhando nada, ainda está pagando para trabalhar. Agora, se num determinado trecho ficou R$70 o custo mínimo, bom, eu vou carregar por uma determinada transportadora. A transportadora está me ofertando frete a R$72 a tonelada. Bom, meu custo é 70. Então eu vou ganhar R$2 por tonelada. Se o meu caminhão é 30 toneladas, eu vou ganhar R$60. Esse vai ser o meu lucro real da operação. Então a lucratividade, cada um tem que calcular em cima. O piso mínimo é justamente para você não trabalhar abaixo do custo. Para você ter dinheiro lá na frente, quando o teu caminhão pedir manutenção, quando pedir pneu, quando acontecer qualquer eventualidade no teu equipamento, para você ter um fluxo de caixa mínimo que você possa dar a manutenção correta no teu equipamento e não trabalhar em defasagem. Agora, com relação à lucratividade, o parâmetro está aí. Então você sabe, se eu trabalhar num determinado trecho a R$70, que eu estou trabalhando pelo custo, conforme manda o piso mínimo, eu estou trabalhando pelo custo, eu tenho que estar consciente disso. Eu estou saindo de casa para trabalhar somente pelo custo. Então este entendimento tem que ter. Agora, o que também vai demandar o valor do frete é a oferta de cargas, o crescimento da economia. Com certeza uma região que tiver faltando caminhão, uma região que tiver em período de safra, o frete vai ser mais alto que o piso mínimo. Isso, ninguém precisa ter esse pânico que todo mundo vai operar dentro do piso mínimo. Algumas empresas vão operar só dentro do piso mínimo, que é aquele frete que existia antes, o frete de retorno, lá da carga de adubo, da carga de calcário, da carga do aço, que exploravam antigamente, muito abaixo desse piso mínimo estabelecido.
Então, este público vai começar a passar a respeitar. Pelo menos se você ir para uma determinada região com um frete melhor, com um frete maior que o piso mínimo, na volta, como se dizia há um tempo atrás, que isso daqui para frente deve terminar, essa expressão, que é o frete de retorno, você vai vir, pelo menos, pelo custo mínimo, não vai vir perdendo dinheiro. Então, esse entendimento tem que ter. O piso mínimo de frete publicado hoje pela Agência Nacional do Transportes não contempla lucro, lucratividade, cada um tem que negociar a sua, tem que ficar claro. E quanto aos cálculos, você, dependendo de um exemplo, você tem um caminhão que é graneleiro, carregou uma carga de produto, vamos dizer um exemplo, milho, você tem que procurar o granel sólido, pegar o valor de parâmetro lá do quilômetro rodado, vezes a quantidade de eixos do teu equipamento, vezes a quilometragem percorrida da viagem. Vai te dar o custo mínimo da tua operação, contemplando todos aqueles itens que estão descritos lá na resolução. E isso é muito importante ter esse entendimento. E mais importante ainda é todo mundo ler a resolução. Leia, perca uns minutos do teu dia, quando você estiver parado na carga ou na descarga, e leia a resolução. Claro que os cálculos, às vezes, a metodologia de cálculo é difícil de entender, mas se você ler a resolução, você vai ver tudo que está contemplando neste custo mínimo da operação de transporte rodoviário de cargas. Dentro dessas, vamos dizer assim, dentro do piso mínimo existe o piso mínimo do conjunto completo, carreta mais semi-reboque, e tem também o cálculo do piso mínimo somente para o cavalo mecânico, que é naquela situação onde você é um agregado de uma empresa, onde você engata a carreta na empresa para fazer o transporte. Então existem os dois parâmetros dentro do piso mínimo. Mais um exemplo, vamos dizer assim, uma carga de big bag, entra como carga geral, né? Porque ela está ensacada. Então, carga geral, procura lá a quilometragem, no caso, o valor, o coeficiente do quilômetro rodado, vezes a quantidade de eixos, vezes a quilometragem da viagem que você vai fazer. Ali você vai encontrar o custo mínimo da tua operação. Agora, a negociação dali para cima é sua, com o subcontratante, a transportadora ou o embarcador. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Qualquer coisa a gente está à disposição aí.